Bom dia, eu sou o professor Paulo Pavão, sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui atendendo a um convite, a um pedido do doutor Demétrio, meu amigo, e foi meu aluno há alguns anos na pós-graduação da UERJ. Ele pediu que conversasse sobre a história da psiquiatria. A história da psiquiatria, ela, a gente pode dizer em relação a ela o que o Marx disse em relação ao direito. A psiquiatria não tem história. A história da psiquiatria é a história das sociedades onde ela é exercida. Quando nós olhamos a relação da loucura com a psiquiatria, nós vamos ver que, muito antes da psiquiatria, diversos olhares abordaram essa condição essencialmente humana, que é a loucura. A gente sabe que a loucura é a única condição que nós, humanos, não compartilhamos com os outros seres vivos. O olhar da tragédia grega, por exemplo, Édipo, né? A loucura estava ali. O olhar dos filósofos, como Erasmo de Roterdã, com o elogio da loucura. O olhar, né, do Shakespeare na sua obra Hamlet, por exemplo, e nós estaríamos aqui o dia inteiro citando outros autores, outros olhares que aprenderam a loucura antes da psiquiatria. A psiquiatria, ela surge, ela nasce como uma especialidade médica no século XVIII. Num determinado momento do século XVIII, que foi da Revolução Francesa, em 1789, a Revolução Francesa foi uma das revoluções transformadoras radicalmente da história do mundo. Ela vai marcar a ascensão da burguesia como classe econômica ao poder político. A burguesia que já vinha detendo algum poder, já vinha se manifestando como classe em decorrência das transformações do processo produtivo. Nós sabemos também que as sociedades se organizam em função da maneira como elas se colocam no processo de produção de bens, de riqueza. Então, já naquele momento, havia uma passagem do sistema feudal, do sistema agrário, para um embrião de industrialização. Começaram com um processo de migração das pessoas do campo para a cidade, já o processo de urbanização. E, basicamente, as instituições do antigo regime, o regime monárquico, elas não davam respostas e não davam condições para que esse novo modo de produção industrial. Entendeu? Não, Será que eu também? pode continuar. Não, não, desculpa, pode é, continuar. Produzir. Então, a Revolução Francesa marca uma grande transformação da vida social, não só na França, mas em toda a Europa, mudando as relações de produção e as relações sociais de produção. Então, algumas mudanças vão se dar. Uma delas vai ser o destino que a sociedade francesa vai dar aos doentes mentais, aos loucos, que circulavam pelas cidades, que terminavam presos. Né? Por exemplo, na Bastilha, quando eles entram, havia alguns pacientes demenciados naquele espaço. Os loucos ricos, as famílias conseguiam mantê-los em casa, no que se chamava de quarto forte. Os loucos pobres acabavam muito mal. Inclusive, a França tinha uma instituição chamada Hotel Dieu, onde ali ficavam todos marginalizados da sociedade e influentes. Então, a sociedade burguesa, a sociedade revolucionária francesa, ela não sabia como lidar com esse fenômeno. Com os presos, com os delinquentes de outra ordem, ela criou o trabalho forçado. Eles eram já como mão de obra na construção de estradas, de portos. Já os loucos não se adequavam a essa demanda, a essas exigências. Então, eles entregaram os loucos pela primeira vez aos médicos. E quem vai começar a organizar esse primeiro movimento da psiquiatria vai ser o Philippe Pinel. Pinel era um médico francês,
estava ali, participava do diretório, ele era um generalista, vamos usar essa expressão, que me cabe bem, e ele, inclusive, participa, ele vai ser o médico que vai ser designado para assistir a execução do imperador, né? Luís XVI. Vai assistir a corte, a cabeça do rei, guilhotina, vai ficar muito mexido por isso. Então, ele vai ser chamado para organizar a assistência psiquiátrica. Então, ele vai criar a primeira escola de psiquiatria chamada o alienismo. Por quê? O que é o alienismo? Primeiro, que eles olhavam para a loucura como uma forma de alienação. Uma alienação que se expressava pela perda da razão, pela perturbação da razão. E aí nós temos que olhar que a ideologia dominante na época era o racionalismo descartiano, cartesiano, Descartes. Ou seja, o que era humano, tudo que era humano era racional. Tudo que fugisse à razão perdia a condição humana. E a loucura, então, era vista como uma perturbação ou uma perda da razão determinada por vários fatores. Fatores orgânicos ligados às doenças do corpo, fatores sociais, como a pobreza, o alcoolismo, a prostituição, e fatores familiares. Mas todas essas causas levariam a mudanças no funcionamento do sistema nervoso central, provocando quadros de alienação. O alienismo ele vai ter dois princípios básicos, três princípios básicos. Primeiro, a internação. Eles colocavam que o paciente precisava ser tratado em unidade especial, não vai dar origem aos asilos, aos hospitais psiquiátricos. Por que precisavam desse espaço? Para observar os pacientes, para poder tratá-los fora da sociedade. Porque o outro princípio do alienismo, o que era? A sociedade fazia mal aos pacientes. A família era responsável pelo adoecimento dos pacientes. Era uma visão inspirada no Rousseau, né? O filósofo considerava toda a sociedade degradante, e também já quase que uma visão quase que social. A família, como sendo a causa, ela fazia mal aos pacientes. Então, os pacientes eram internados para serem tratados e protegidos da sociedade. O segundo princípio do alienismo era a terapia moral. A terapia moral, o que era? Uma pedagogia voltada para os pacientes, fazendo com que eles, procurando fazer com que eles reconhecessem o erro da razão. E aí eles usavam diversas estratégias. Por exemplo, o Pinel chegou a usar o teatro, eles usavam gratificações, se o paciente se comportasse bem, se comportasse mal, eles usavam algumas técnicas de contenção e a relação do alienista com o paciente. Então, a psiquiatria clássica, o alienismo, ele tem esse princípio, a internação, a terapia moral, uma psicologia, uma pedagogia que se voltava para o paciente. Uma outra característica do alienismo foi denunciar determinadas condições a que os pacientes eram submetidos nessas instituições gerais. Inclusive, o Pinel, ele acaba com aquele acorrentamento dos pacientes, né? Classicamente, se colocava, os pacientes ficavam em mobília, ficavam acorrentados às paredes, e ele, então, ele acaba com essa contenção. Muito inspirado, quando ele chega em Vicente, ele vai conversar com uma pessoa que coordenava ali, que era o Messias do Santo. Ele e a mulher que ele tinha sido paciente psiquiátrico. Então, o Pinel pergunta a ele o que ele fazia quando um paciente se agitava. Ele disse, eu libertava o paciente, eu estava no espaço, eu criava um espaço dele. E aí o Pinel se inspira nessa colocação do Messias do Santo e produz o desacorrentamento, entre aspas, dos pacientes. Claro que outros acorrentamentos simbólicos vão se dar. A contenção, aquela que você vê, por exemplo, em algumas instituições da época, os pacientes eram colocados em cadeiras giratórias até reconhecessem o erro do delírio. Então, o alienismo vai ser uma prática psiquiátrica que descrevia únicos
exclusivamente o que pacientes apresentavam. Não havia grandes recursos terapêuticos. Eles usavam o quê? Brometos, porções de ópio, e era muito comum ainda, e o Pinel vai lutar contra isso, a questão da sangria. Né? Então, é uma psiquiatria assim, descritiva, classificatória, em que a doença, quando se recuperava, o doente era capaz de evolução natural do quadro. E aí nós vamos começar a ver as internações longas, os longos períodos do afastamento. Então, o alienismo ele vai sofrer mudanças na psiquiatria, ou já começa nessa ocasião a descobrir uma das dimensões do homem, a dimensão orgânica, o corpo. Ainda os fatores circundantes atuassem, o reflexo vai se dar numericamente, perturbando, então, a razão. O alienismo ele vai sair de cena, naturalmente, no início do século XIX, com as mudanças que a sociedade vai passar. O capitalismo da livre iniciativa, a situação da urbanização e algumas grandes descobertas científicas. A melhoria dos transportes, o uso do trem, melhoria da navegação e várias outras mudanças vão se introduzindo na sociedade. Né? Surge o movimento sindical e o trabalhador continua vindo do campo da cidade com jornadas longas de trabalho. A Revolução Industrial, que é muito bem escrita por um romancista inglês chamado Charles Dickens, era uma loucura total. Exploração do trabalhador, 12, 14 horas, sem folga, o trabalho de mulheres e de crianças. Então, a Revolução Industrial, por um lado, se ela leva o progresso, por outro lado, ela vai acentuar a exploração. Mas há mudanças significativas na química, no desenvolvimento da física, e a medicina, ela passa a ter, em cima da anatomia, né, os trabalhos de chá e também o corridar, ela passa a desenvolver determinados padrões, determinados paradigmas para caracterizar uma doença. Primeiro, a causa, né? Fator etiológico. Segundo, quadro clínico. Terceiro, a sua evolução, que podia ser para a cura ou para a morte, e algumas das doenças apresentavam algum estado anatomopatológico. A psiquiatria ela vai seguir um pouco nesse caminho. Ela vai procurar estabelecer entidades clínicas dentro do quadro da loucura. A loucura era muito intensa, muito frequente e causava uma série de problemas. Grandes mudanças vão acontecer. A primeira mudança vai se dar com um autor chamado Morel. É um belga que vivia na França e vai trabalhar com várias noções. Então, a primeira noção que a psiquiatria vai ter é a noção da doença como degeneração. Doença mental era resultante de uma degeneração física, moral e familiar. Então, as pessoas herdavam aquilo que eles chamavam de tara da família. Então, já começa aí uma questão que vai ter sérias repercussões na prática psiquiátrica. O paciente era destituído da razão, saía da condição humana e repetia nos seus sintomas, nos seus delírios, nas suas alucinações, taras familiares, taras que acompanhavam as gerações, passando de geração em geração. É a teoria da degeneração moral, física e mental descrita pelo Morel. O outro ponto importante que vai contribuir para o desenvolvimento do organicismo, ou seja, dessa visão reducionista da doença como doença do cérebro, vai se dar com a descoberta da sífilis, da paralisia geral progressiva, que ele veio na primeira década do século XIX. O que era ali naquela época a sífilis? A sífilis terciária, vocês sabem disso, ela provoca, ao longo da sua evolução, ela leva a uma demência frontotemporal, com manifestações psicopatológicas das mais variadas, grandes agitações maníacas, grandes delírios, megaloma, depressões e caminha para a demência. Então, a psiquiatria chamava de paralisia geral progressiva.
Só que nem paralisia, não havia nem paralisia, nem era geral, nem era coisa assim. E o Bailey vai estabelecer pela primeira vez, e a paralisia geral, a sífilis, naquela época, no século XIX, vai ter um impacto muito grande sobre a sociedade, como a AIDS no século XX. Pelo grande comprometimento das pessoas, era a principal causa de internação nos hospitais psiquiátricos, e ela vai ser experimentada pessoas extremamente conhecidas na época, por exemplo, o Guy Maupassant, escritor, vários escritores, e a grande imagem do paciente com a sífilis terciária foi o Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo alemão, vai morrer, né? É, ele nasce em 1844, ele vai morrer sifilítico, com paralisia geral. Tem um filme, né? Nietzsche em Turim. Ele enlouquece quando ele estava no café em Turim, e ele assiste a passagem de uma carruagem e o cavalo sendo espancado pelo cocheiro. Então ele sai do vale onde estava e se abraça chorando ao cavalo. Então, daí ele vai ser internado e nunca mais se recupera. E por isso, um dos grandes filósofos do século XIX. Não é isso? Vou estar em 44, no final do século. Então, a sífilis tinha esse papel. E o Bailey vai relacionar os sintomas com a anatomopatologia. Ele vai dizer que aqueles quadros tinham e apresentavam uma demência, determinadas características, mudanças da estrutura anatomopatológica do cérebro. Então, eles fazem essa relação. Uma relação que é feita da clínica com a anatomopatologia. A etiologia da sífilis não é só vai ser descoberta, mesmo só vai ser identificado o treponema no início do século XX, 1905. Então, quer dizer, mas ele então, vai ser a grande figura que a psiquiatria vai se apoiar para se colocar como uma entidade médica. Então, só que a sífilis terciária, como toda demência frontotemporal, ela, ao longo da sua evolução, ela produz os mais variados quadros psicopatológicos: mania, depressão, demência, mudança de comportamento, a fase médico-legal da sífilis. Hoje a sífilis ela entra em regressão, né, bastante com o advento da penicilina, todos os quadros de fases terciárias, não só da paralisia geral, praticamente inexistem, não é? Embora haja um aumento da sífilis na população geral. Então, a psiquiatria do século XIX, ela vai ser marcada pelos grandes sistemas, pela grande descrição das entidades clínicas. A psiquiatria alemã e a psiquiatria francesa vão dominar na época, né, no estudo das psicoses. E aí começa a descrição da demência precoce, pelo Morel e pelos franceses. E mais tarde, no século XX, o Doyle, o médico suíço, vai mostrar que aqueles quadros não eram demenciais, não eram tão precoces, porque a gente sabe que há quadros que começam mais tarde, e uma grande maioria não evoluía para demência. Então, ele muda o nome de demência precoce para esquizofrenia. Ele faz um deslocamento do conceito para uma visão já psicopatológica. A questão da dissociação, do afastamento das funções psíquicas. Então, a demência precoce começa a ser descrita pelo Morel, vai atravessar o século XIX para terminar com a esquizofrenia no século XX. É interessante chamar a atenção para o seguinte: a mania, a melancolia, a epilepsia e a histeria já eram conhecidas desde tempos bíblicos. Não é? A histeria, quem cria esse nome é o Hipócrates. É o Hipócrates que estuda a epilepsia e derruba o conceito de doença sagrada. A mania e a melancolia vão atravessar como entidades diferentes boa parte da história. Só no século XIX, e dois autores franceses vão relacionar uma coisa, uma fase com a outra, chamada loucura da dupla forma, ou loucura circular. Então, a esquizofrenia vai ser descrita como uma demência precoce, começava cedo e evoluía mal. Ao longo do século, outros autores vão trabalhar com essa entidade. O Calvo vai escrever as formas
dessa psicose que assumiu características psicomotoras, estupor, agitação, incoerência e do verbal. E ele vai chamar essa forma da demência precoce de catatonia, do grego, loucura da atenção muscular. O outro autor, o Hecker, vai descrever uma forma dessa doença que começava muito cedo, que evoluía muito mal, e o paciente apresentava como que um esgotamento afetivo, uma infantilidade que lembrava alguns traços da adolescência. Daí o nome que ele deu à doença, que é uma das formas da esquizofrenia hoje, que é a esquizofrenia dissociada. É a epifania, alma do adolescente. E a grande figura da psiquiatria clínica do século XIX vai ser o Krepin. O Krepin é um médico alemão, ele nasce no mesmo ano que Freud, e ele vai fazer a organização desse caos que havia na clínica psiquiátrica. Ele vai dividir as psicoses, portanto, a psicose é um termo alemão que caracteriza todo o sofrimento com perturbação do juízo de realidade, alucinação, delírio, agitação. Muito bem. Então, ele vai descrever as psicoses de dois grupos. Psicoses endógenas, aquelas que estariam ligadas à fase genética. Eu mostrei para vocês que a noção de degeneração e de hereditariedade vai estar sempre presente na psiquiatria do século XIX. Ele vai descrever, então, a esquizofrenia, que ele chamava de demência precoce. Ele vai colocar quadros de mania e de depressão dentro de um conceito chamado, dentro de um critério de psicose maníaco-depressiva, ou seja, mania e depressão, alternando, mas uma mesma doença. Ele vai, então, colocar ali o psicose maníaco-depressiva como uma segunda psicose endógena. E vai descrever as psicoses episódicas, que são aquelas onde as causas estão colocadas, segundo ele, fora do psiquismo. As infecções, as intoxicações, os metabólicos, o delírio, aquela psicose confusional, que tem o rebaixamento do campo da consciência. Então, ele coloca ali as psicoses tóxicas. Né? E ele vai descrever, além de tudo, duas síndromes deficitárias, a oligofrenia, ou seja, pouca inteligência, e as demências. A oligofrenia é aquelas paradas precoces do desenvolvimento psicomotor, e a demência, os quadros degenerativos muito comuns na terceira idade. Ele vai colocar, e eles não trabalham, a psiquiatria francesa não trabalha com o conceito de neurose, ele trabalha com o conceito de variação anormal do ser psíquico. Então, ele vai reproduzir isso. A psiquiatria do século XIX, ela acompanha o processo de industrialização, ela acompanha o processo de desenvolvimento das ciências naturais, ela quer ser uma ciência natural, e ela vai ser uma psiquiatria fortemente organicista. Doença mental é doença do cérebro, os fatores agem atuando ali, mudando a função cerebral, e ainda vão ter sempre o critério clínico evolutivo. A deterioração é o que caracterizava a doença mental. Então, o século XIX é o século de grandes conquistas, é o século da livre iniciativa, e ele vai criar muita riqueza e muita pobreza. E aí vem a relação da psiquiatria com a sociedade, né, com as estruturas sociais. Na segunda metade do século XIX, começam a ocorrer mudanças no modo de produção, no capitalismo da época. O capitalismo da livre iniciativa começa a se deslocar para o imperialismo. Né? O imperialismo, como o Lenin dizia, fase superior do capitalismo. O que é o imperialismo? A sociedade capitalista dos grandes bancos, dos grandes monopólios, e da colonização, ou seja, o capital começa a ocupar outras áreas, outras regiões, para levar, então, o modo para expandir o capital. O capital precisa sempre acumular e expandir. Então, surge o imperialismo, as colônias francesas na África, por exemplo, a Argélia,
a colonização alemã em certas partes da África, a Inglaterra, que era o império da época, domina a Ásia, né? Domina a Índia, e essas manifestações, numa sociedade que se considerava tão racional, ela vai provocar, a nível da cultura, manifestações que seriam consideradas irracionais. Por exemplo, o naturalismo, uma forma, né, literária, cujo grande escritor foi o Émile Zola, com um livro chamado Germinal, vai ser aquele discurso literário que relaciona as condições humanas ao genético e ao hereditário. Então, a noção de tara vai estar presente ali. As outras manifestações vão surgir também no campo da cultura, o romantismo, ele aparece ali valorizando a questão da subjetividade. Começa, então, essa crise econômica, uma crise política e cultural. E aí vai haver um fato que é a segunda revolução, então, o segundo marco na história da psiquiatria. O primeiro é o nascimento da crítica com Pinel dos alienígenas. O segundo é, indiscutivelmente, o nascimento, a descoberta da dimensão subjetiva do homem. Isso dá através da enunciação das leis do inconsciente freudiano. Aquelas manifestações inconscientes, e aí surge a grande imagem clínica, que era a das neuroses. A neurose, ela é uma enfermidade, ela é um quadro que surge com a urbanização nas grandes cidades. A ansiedade, a fobia, os quadros dissociativos histéricos, eles vão ser acentuados, principalmente os quadros convulsivos nas mulheres operárias, nesse momento de grande crise. E aí, então, o Freud, que era um médico, vivia em Viena, pequeno burguês, né, de formação judaica, ele vai anunciar as leis do consciente para provocar uma grande revolução em todos os campos da vida humana. Primeiro, ele vai mostrar que nós não somos tão racionais quanto como pensamos. O homem tem boa parte de suas condutas de motivação inconsciente. Nós não sabíamos disso. Então, primeira revolução, ele vai dizer o seguinte: três grandes revoluções vão mudar a imagem dos homens que entendem de si mesmos. A primeira revolução é a revolução copernicana. Copérnico, né, ele muda a Terra, que era considerada o centro do universo, ela não é mais, ela é um planetinha que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza. Então, não preciso buscar as grandes conclusões que essa questão do Copérnico, ele muda, depois do Galilei, né, que teve que negar aquilo que ele afirmava, como ir para a fogueira, e outros. Então, há uma mudança na imagem. Nós não somos mais o centro do universo. Bom, a segunda revolução que ele mostra, que tem algumas características, é a revolução do Darwin, Charles Darwin. A origem é a evolução da espécie. Não é? O homem achava, pelo discurso religioso, que vinha direto uma descendência dos deuses. E ele mostra que não é bem assim uma teoria da evolução. Nós nascemos, descendemos de espécies que nos precederam, não é? Descendemos lá, né, dos primatas, outros primatas. Isso também deu uma grande confusão. Teoria da luta do mais forte. E aí a gente tem que fazer um reparo. O darwinismo ele se aplica muito bem às espécies vegetais e às espécies animais. Quando ele é transposto para a condição humana, ele vira uma ideologia perversa. Por quê? Ele vai fundamentar o racismo, ele vai explicar as diferenças entre as pessoas por essa questão, e não pelas questões sociais que são responsáveis. Ele vai definir que há raças superiores e raças inferiores. Não por acaso o nazismo e o fascismo se apoderaram da teoria darwinista. Não há nada a ver da teoria darwinista com o que diz respeito aos homens. Então, ele não deixou de ser uma revolução. E a terceira revolução, Freud dizia, sem nenhuma modéstia, que foi a descoberta da psicanálise, do inconsciente. O homem não é mais um ser
radicalmente racional, não é um homem estritamente racional. Ele tem motivações inconscientes na sua conduta. E isso vai colocar um grande impacto, é verdade. Depois ele vai mostrar outras coisas também. Os sintomas pode ser lido como uma linguagem. Ou seja, o sintoma tem um porquê e um para quê. Então, ele vai chamar a atenção para as primeiras experiências infantis, vai criar aquele complexo de Édipo para explicar as relações familiares. E ele, então, vai procurar, vai fazer esse deslocamento para a subjetividade. Aí vamos ter um outro epifonismo mais adiante, que é o psicanalismo, ou é o epifonismo psicologizante. Tudo é psicológico, é determinado pelos conflitos internos, pelas relações familiares, pela questão da vida. Não é bem assim, mas a gente tem uma importância muito grande. E qual é a importância da psicanálise para a medicina e para a psiquiatria? A importância é o seguinte: até aquele momento, a medicina, a psiquiatria e a medicina eram disciplinas que se apoiavam no olhar. O médico era aquele que olhava, que via, muito influenciado pelo iluminismo, né, pelo século das luzes. Com a psicanálise, a medicina passa também a descobrir a questão da escuta. Não uma escuta qualquer, uma escuta diferenciada. Eu escuto aquilo que o paciente traz e eu percebo aquilo que está oculto. Né? Eu tenho que ajudar que está oculto a se tornar claro. Então, a medicina passa a ser psicossomática e a psiquiatria passa a incorporar também essa escuta. É claro que ele traz outras contribuições, mecanismos de defesa que permitem entender os sintomas. A história ele traz uma visão importante, uma visão histórico-genética, ou seja, a psiquiatria, a medicina e a psicanálise têm que se voltar para a biografia das pessoas. Marca muito, muito a vida a partir dali. E, logicamente, se nós olharmos a psicanálise hoje, ela não é mais nenhuma técnica de tratamento, é uma teoria da cultura. Ela vai impregnar toda a cultura ocidental. As neuroses e a psicanálise são manifestações clássicas da humanização, da modernidade. Quer dizer, o Freud ele vivia em Viena. Viena era uma das capitais do mundo, juntamente com Paris e Berlim e Londres. Em Viena estavam mais grandes nomes da cultura mundial, da pintura, o Klimt, a música do Decafone, com Stockhausen, com outros autores, a literatura, já com Robert Musil, O Homem Sem Qualidade, a arquitetura. E o Freud estava colocado ali, mas ele ficava ao lado. Ele não entrou nas universidades, que foi muito mais caro, pelo grande antissemitismo da sociedade austríaca. Ele era judeu daí, inclusive ele tem que ir para Paris. Ele vai fazer a sua prática no consultório. Então, a psicanálise, ela hoje, ela impregna todos os campos da cultura. A literatura, o cinema, o teatro e o cotidiano das pessoas. Né? Nós hoje, as pessoas no dia a dia, usam expressões como complexo de culpa, sentimento de culpa, Paulo Miesi, a coisa ganhou uma grande comunicação mundial. Mesmo hoje, com outros avanços, ela ainda tem um papel profundo. Bom, então o século XIX vai ser marcado pela visão naturalista da doença, pela visão heredo-degenerativa, pela internação. E o Borel vai introduzir na internação, ele vai inverter o paradigma dos alienistas. Os alienistas diziam que internavam os pacientes para tratá-los e protegê-los da sociedade. Aí o Borel ele vai inverter. Pacientes que sejam internados para proteger a sociedade da loucura. Com isso, vai haver uma relação entre o crime e a loucura. Vai ter uma época de grandes crimes, de grandes assassinatos, que vão ser relacionados com a figura do louco. Surge, então, a psiquiatria forense. Primeiro quadro, só para a gente avançar um pouquinho, da psiquiatria forense, foi o jovem, né, que matou a mãe, o pai,
só não matou o pai e um irmão, chamado Pierre Rivière. Tem um livro escrito pelo Foucault, eu, Pierre Rivière, que matei minha mãe. Então, o Pierre Rivière foi condenado à guilhotina. O Esquirol, que era um dos discípulos do Pinel, não vou ficar citando o nome depois de ter dado mais. Esquirol, né, diante entre o cara criou a noção de monomania, que organizou mais as instituições. Ele escreveu um artigo dizendo que ele gostaria de, pedindo à justiça para ele examinar o paciente, não é? E ele, então, examina, dá um laudo, diz que aquele crime foi um crime da loucura. Com isso, a pena de morte, então, foi comutada e transformada em prisão perpétua. Mas porque a mulher queria morrer e acaba se matando. Então, surge também, nessa visão de uma psiquiatria clínica, dos grandes sistemas, baseado na hereditariedade, na noção de degeneração e de organicidade, uma psiquiatria que nós temos aí, pré-cliniana, e, em paralelo, vem, então, a dimensão da subjetividade, a descoberta da subjetividade pela psicanálise. A psiquiatria, então, incorpora seu discurso em determinadas práticas baseadas nas teorias psicanalistas. Então, é a psiquiatria do século XIX, descritiva, ainda apoiada na internação, com uma evolução crônica, não dessa maneira. Os remédios, as medicações, os tratamentos físicos eram muito limitados, duchos, contenção, e uma série de produtos. Então, nós chegamos na virada do século XX, não é? E aí nós vamos ter mudanças importantes também. O que acontece com o século XX, né? O que vai acontecer com a psiquiatria no século XX? Primeiro, as mudanças sociais. Já temos um historiador chamado Eric Hobsbawm, tem uma série de livros em que ele diz que o século XX foi o século mais curto da existência, porque vai começar em 1918, no fim da Grande Guerra, e vai terminar com a queda do Muro de Berlim, segundo ele. Mas vai ser um século aí que vocês conhecem de grandes dimensões, a segunda Revolução Industrial, a descoberta da eletricidade, do magnetismo, a melhoria dos transportes, do cinema, dos automóveis, e uma grande confusão, muito grande, e vai ser um século marcado por grandes catástrofes. Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, os campos de concentração, vão ter as guerras coloniais de libertação dos países africanos, revoluções importantes vão acontecer, a Revolução Russa, em 1917, a Revolução Chinesa, depois a Revolução Cubana. São mudanças que vão acontecendo e que vão mudando a cultura, o pensamento. Surge, então, a arte moderna, né? Surge o cubismo, o Picasso, o surrealismo, com André Breton, e mudanças importantes nas formas de adoecimento. A psiquiatria, ela entra no século XX com três caminhos. Uma vertente vai para a anatomia patológica, com a descoberta da doença de Alzheimer, pelo Kroll, e por outras demências decorrentes da guerra. Então, segue esse caminho. Um outro ramo vai seguir a psicanálise, vai se afastar da psiquiatria clínica cada vez mais. E o terceiro ramo da psiquiatria vai ter a incorporação da psicopatologia e asperiana, psicopatológico como elemento objetivo, como objeto da psiquiatria. E vai incorporar também, através do IAP, o estudo da fenomenologia do Russell. Então, a psiquiatria clínica ela vai ser a psiquiatria da psicopatologia fenomenológica. O IAP, a sua obra, com aquele conceito de compreender e explicar, das formas que ele descreve de adoecer, a reação, o processo de desenvolvimento. E a obra do Bloyer, né? Fundando a esquizofrenia. A psiquiatria do século XX, ela vai ser muito descritiva, muito clínica, e ela vai passar, então, por alguns processos terapêuticos que vão começar a mudar um pouco a assistência.
psiquiatra. O primeiro processo terapêutico, até o advento dos neurolépticos, são aquelas chamadas terapias biológicas, aquelas terapias que agem sobre o organismo. A primeira delas foi a malária-terapia, né, do von Goereg. Ele observou que o eponema era muito sensível ao calor. Então, ele começou a produzir febre em pacientes usando o plasmodium vivax inativatum. A malária-terapia, durante muitos anos, foi o tratamento da sífilis. Ela parava o processo infeccioso. Então, foi a primeira terapia biológica. Uma segunda terapia biológica também veio, né? Vem com uma técnica que procurava olhar as glicoses como um processo de autointoxicação. Então, vai ser a insulinoterapia, né? SAC, que consistia em você submeter o paciente a doses crescentes de insulina, ele tinha que ele ficasse em coma durante 1 hora, 2 horas, principalmente para o tratamento das psicoses esquizofrênicas. Vocês podem imaginar quantas pessoas morreram durante o tratamento. Não significa para você botar uma pessoa em coma numa enfermaria psiquiátrica. Então, a loucura não era só dos pacientes, a loucura também era do médico. Depois vem as técnicas convulsivantes. As técnicas convulsivantes, elas nascem de uma observação correta no termo, mas de uma interpretação errada. O que era essa visão? Nos grandes hospitais psiquiátricos, os médicos observavam, eu mesmo observei, que pacientes epiléticos, pacientes com epilepsia temporal, estavam psicóticos, quando tinham crises convulsivas, melhoravam o quadro psicótico. Então, a psiquiatria, né, resolveu promover promover crise convulsiva nos pacientes psicóticos. Primeiro fazia com cardiazol, depois, mais tarde, cardiazol diesel provocava muito sofrimento no paciente, a perda de consciência não era imediata, veio a eletroconvulsoterapia em 1930. Então, essa era a terapia biológica, né? Malária-terapia de von Goereg, a insulinoterapia de Sackler, e depois a eletroconvulsoterapia de Celeste Vivo. Essas técnicas, a gente tem a elas muitas críticas, indiscutivelmente, mas também a gente pode dar, dentro desse contexto todo, olhar o contexto em que as coisas se davam. Enfermaria cheia, pacientes graves, adoecendo, os recursos eram poucos. Para mostrar que isso é verdade, a transfusão de sangue só aconteceu em 1914. Então, isso era um problema. Logicamente, depois vem toda a distorção ideológica do uso das técnicas terapêuticas. Aí, a gente começa uma discussão que vai ser travada muito profundo, que é a seguinte: a internação como procedimento de exclusão, controle e opressão sobre as classes trabalhadoras. E é verdade. Se vocês olharem a população de grandes desafios, são pessoas pobres, trabalhadores desempregados. No Brasil, é uma população negra, afrodescendente, vítima da escravidão. Então, é verdade. E os processos acabam se tornando processos de controle. A questão da violência e da alienação não é uma técnica em si, mas da ideologia de quem usa. A eletroconvulsoterapia, eu vi muito no Brasil, é usada como ameaça, de forma indiscriminada e muito pouco como recurso terapêutico. Hoje, a eletroconvulsoterapia não é mais como era. Hoje, ela é unipolar, um único hemisfério, um aparelho, não é mais de corrente elétrica, e ela tem indicações muito restritas. Quais são elas? A depressão grave com risco de suicídio, onde ela ajuda, né, e os quadros de estupor. Bom, daí não tem mais nenhuma razão. A terceira evolução psiquiátrica vai ser o impacto da psicofarmacologia na assistência a síndromes neurolépticos, depois dos antidepressivos. Então, eu vou parar aqui hoje, já estamos aí 50 minutos, e eu acho que tudo que passa de aula ou conversa depois de 50 minutos está muito chato. Depois de 50 minutos, conversa bom no bar,
em outro ambiente. Eu vou parar aqui nessa entrada e vou propor ao Demetrio uma outra conversa com vocês, se vocês assim quiserem, para nós seguirmos então a psiquiatria do século XX, não só o fármaco, a luta antimanicomial, a antipsiquiatria, e depois entrarmos nessa grande ficção que é a psiquiatria do século XXI, né? Reduzida no jogo, um videojogo, um videogame. Então, para nós terminarmos fazendo a crítica aos aspectos ideológicos da psiquiatria. Para terminar, a psiquiatria para mim não é uma ciência, ela é um agregado de ideologia. Isso diz que ela vai mudando de acordo. Não é? Fazer uma crítica a essa psiquiatria atual das classificações. A psiquiatria americana é um horror, porque é um tipo de defesa do capitalismo. Até eu brinco, um livro que só devia ser escrever sobre ler, depois tem que ter uma visão crítica, que é o Caput. Eu fico impressionado com o Caput, a Bíblia da psiquiatria americana, das bobagens que estão colocadas ali. Eu realmente não sei se o Caput viu o paciente, psiquiatra, entendeu? Você escreveu aquilo no gabinete, mas isso aí eu não vou. Eu vou deixar aqui para nós, vou propor ao Demetrio uma outra conversa que nós podemos fazer na próxima semana, e também vou mandar para ele, para vocês, um texto que eu escrevi, intitulado Pinel após modernidade. Está lá arrumadinho. Então, eu fico por aqui hoje, agradeço a vocês a paciência, espero que a gente possa depois, talvez no segundo momento, conversar com o Demetrio, fazer ao vivo, fazer direto. E aí vocês, com essa primeira conversa, podem trazer suas dúvidas, suas divergências, para que a coisa ganhe, então, uma dimensão verdadeiramente criadora. Muito obrigado, até a próxima. Até lá. Foi bom?